Fala, turma. Hoje eu vou falar de um tema que, particularmente, eu não gosto muito de falar, né? Eu prefiro manter a minha linha editorial, falar de cirurgia, falar de terapêutica, né? Mostrar um pouco da minha rotina, algumas coisas com humor também, um pouco da minha família. Mas tem um assunto que aconteceu semana passada que me tocou um pouco, que eu gostaria de dividir com vocês um pouco da minha opinião, né? Um médico, cirurgião pediátrico lá do Piauí, tirou a sua própria vida após terem vazado alguns fatos do processo, um processo que ele estava respondendo em sigilo por causa de uma intercorrência num procedimento, né, com uma criança, que levou à morte dessa criança após esse procedimento. Então esse médico passou por um processo, né, judicial e de alguma maneira isso foi exposto a público e ele acabou não sabendo lidar com esse tipo de repercussão e foi encontrado sem vida em casa. Eu não quero aqui julgar, né? Quem sou eu para julgar o trabalho dessa pessoa, se estava certo, se estava errado, né? Não vou entrar nesse mérito. Também não vou ser corporativista de defender, né, um profissional de saúde. Eu só queria mostrar alguns pontos que eu acho que a gente deve observar, né? O primeiro deles é a questão da saúde mental de nós profissionais de saúde, né? Médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, toda a classe, né? Acho que de uma maneira geral, depois da pandemia principalmente, a gente teve uma piora considerável dessa saúde mental. As cargas horárias de trabalho estão cada vez maiores, a remuneração vem caindo bastante, né? Então as pessoas têm que ter uma jornada tripla, quádrupla, tá? Para poder arcar com despesas que foram feitas, né? Questão, por exemplo, de planos de saúde também, que tem cada vez mais pressionado os profissionais com preços aí completamente fora da realidade, né? O pagamento de procedimentos, um preço muito baixo pelos procedimentos que força os profissionais, às vezes, a atender uma quantidade muito grande de pessoas, o que leva, inclusive, a uma queda da qualidade. Então, são profissionais de saúde, de uma maneira geral, que estão constantemente sob uma ameaça, né, de um surto psicótico, de um burnout, né? Então, assim, eu passo por isso, vejo vários colegas, né, cansados, né, custando a realmente dar conta do dia a dia, que é cada vez mais pesado, né? Então, um profissional desse, que está submetido a um estresse desse, a uma carga dessa de trabalho, ele naturalmente está muito mais susceptível a cometer falhas, a cometer erros, a acontecerem intercorrências, né? Um profissional que não está descansado, um profissional que vai de um emprego para o outro, que não dorme direito, a possibilidade de ter uma falha é muito maior, né? Então esse é o ponto. A gente tem que saber até que ponto a gente pode perder a vida por causa disso, né? A gente deve, a todo custo, será, correr atrás realmente de uma condição financeira melhor, ou a gente tem que prezar muitas vezes por uma qualidade de vida, pisar um pouco no freio, né? Não pisar tanto no acelerador, ter uma vida espiritual, ter uma vida de fé, né? Procurar ajuda, procurar uma terapia, né? Acho que todos nós precisamos disso para poder realmente trabalhar com tranquilidade em prol do paciente, que é realmente aquele que a gente pode realmente ajudar, né? Esse é um ponto. Um outro ponto é que a gente vive hoje no mundo que cada vez mais tem essa cultura do cancelamento, tá? E todos nós estamos sujeitos a isso. Hoje foi esse médico, amanhã pode ser você, pode ser eu, porque nós estamos expostos o tempo todo, né? As pessoas todas têm um celular na mão, todo mundo tem WhatsApp, compartilha, as coisas viralizam muito depressa, né? E muitas vezes a gente vê o julgamento acontecer, a pessoa ser condenada antes mesmo de ter o devido processo legal, antes mesmo de ter uma investigação, né? E a condenação pública, vinda através da imprensa, através de colegas, através das pessoas, de comentários nas redes sociais, né? Então nem todo mundo está preparado para lidar com uma coisa dessa, né? Hoje as pessoas vão apontar o dedo antes de saber realmente o que estava acontecendo. Esse médico, por exemplo, o processo ainda estava em andamento, né, dentro de um sigilo,
pode ter sido uma intercorrência, pode ter sido alguma coisa inesperada, né? E agora o resultado do processo vai sair, né? Ele vai ser julgado adequadamente e a gente não tem mais nem a criança, nem o médico, né? Então a gente tem uma família de um lado que ficou sem o filho e do outro lado uma outra família com 2 filhos, uma esposa, sem o pai, tá? Então eu deixo essa reflexão para que a gente possa realmente trabalhar isso, que é um assunto urgente, tá? Essa questão da nossa saúde mental dentro da nossa profissão, tá bom? Abraço a todos.